A Bíblia menciona muitas mulheres que são consideradas boas mães. Embora não haja uma classificação oficial das melhores mães, aqui estão 5 mulheres da Bíblia que são frequentemente elogiadas por sua dedicação e amor pelos seus filhos. 1. Maria, mãe de Jesus. Maria é considerada a mãe mais importante na Bíblia, pois ela deu à luz Jesus, o Filho de Deus. Ela demonstrou um amor incondicional por seu filho e o acompanhou durante toda a sua vida e ministério. Uma mãe mencionada na Bíblia que é amplamente conhecida e admirada é Maria, mãe de Jesus. Maria é considerada uma figura central na história cristã, pois ela deu à luz Jesus, o Filho de Deus. Ela é elogiada por sua fé, humildade e obediência a Deus. Maria enfrentou desafios e dificuldades ao longo de sua vida, mas ela sempre confiou em Deus e cuidou amorosamente de seu filho Jesus. Sua história é um exemplo de devoção maternal e um símbolo de amor e sacrifício certamente. Maria é uma figura importante nas narrativas bíblicas do Novo Testamento. Ela nasceu em Nazaré e foi prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. Segundo a tradição cristã, ela foi visitada pelo anjo Gabriel, que anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Maria aceitou a mensagem divina com humildade e submissão, mesmo sabendo que isso poderia trazer desafios para sua vida. Ela concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, e seu filho nasceu em Belém. Durante a vida de Jesus, Maria esteve presente em vários momentos significativos, como o nascimento de Jesus, a visita dos Reis Magos, a fuga para o Egito e a vida pública de Jesus. Ela também esteve presente na crucificação de Jesus, sofrendo ao ver seu filho sendo crucificado. Após a ressurreição de Jesus, Maria continuou a ser uma figura importante na comunidade cristã. Ela é mencionada em alguns relatos bíblicos, como na ocasião do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus. Maria é reverenciada e honrada em várias tradições cristãs, sendo considerada uma intercessora e uma figura materna para os fiéis. Ela é conhecida por suas virtudes, como a humildade, a obediência e a devoção a Deus. A devoção a Maria é especialmente forte na tradição católica, onde ela é considerada a Mãe de Deus e é objeto de orações e devoção popular. Ela também é venerada em outras tradições cristãs, como a ortodoxa e algumas denominações protestantes. A história de Maria é um exemplo de fé, coragem e amor materno, e sua figura continua a inspirar e tocar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mãe Joquebede é uma figura bíblica e a mãe de Moisés, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. A história de Joquebede é contada no livro de Êxodo. Joquebede era uma mulher hebreia que viveu durante o período em que os israelitas estavam escravizados no Egito. Ela era casada com Arão e juntos tiveram 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. No momento em que Moisés nasceu, o faraó do Egito havia ordenado que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Joquebede, porém, não queria que seu filho fosse morto, então ela tomou uma decisão corajosa e arriscada. Ela escondeu Moisés por 3 meses e, quando não conseguiu mais escondi-lo, construiu uma cesta de junco e a impermeabilizou com betume e piche. Joquebede colocou Moisés na cesta e a colocou nas águas do rio Nilo, confiando em Deus para protegê-lo. A filha do faraó encontrou o bebê e, com compaixão, decidiu adotá-lo como seu próprio filho. No entanto, antes que isso acontecesse, Miriam, irmã de Moisés, se aproximou da filha do faraó e ofereceu uma ama de leite para cuidar do bebê. Miriam trouxe Joquebede para cuidar de Moisés como sua própria mãe. Assim, Joquebede teve a oportunidade de criar seu filho nos primeiros anos de sua vida, transmitindo-lhe a fé e a identidade hebraica. Ela também teve a oportunidade de amamentá-lo e estar presente em seu crescimento antes que ele fosse levado para ser criado na corte do faraó. A coragem e a dedicação de Joquebede na proteção de seu filho e na garantia de que ele fosse criado na fé e cultura hebraica é admirável. Sua história é um exemplo de amor e sacrifício materno. Mãe Ana é uma figura bíblica conhecida como a mãe de Samuel. Sua história é contada no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento da Bíblia.
Ana era casada com Eucana, mas ela era estéril e incapaz de ter filhos. Isso era uma grande tristeza para ela, especialmente porque a sociedade da época valorizava muito a maternidade. No entanto, Ana era uma mulher de fé e continuava a orar fervorosamente a Deus, pedindo que lhe desse um filho. Em uma de suas visitas ao templo, Ana fez uma oração sincera e emocionante, prometendo dedicar seu filho a Deus se ele lhe desse um. O sacerdote Eli, que estava no templo, viu a angústia de Ana e abençoou sua oração, dizendo que Deus atenderia seu pedido. Pouco tempo depois, Ana concebeu e deu à luz um filho, a quem ela chamou de Samuel. Ela cumpriu sua promessa a Deus e, quando Samuel era ainda muito jovem, o levou ao templo em Siló, onde ele serviria a Deus sob os cuidados do sacerdote Eli. Além de ser lembrada como a mãe de Samuel, Ana também é conhecida por sua oração de agradecimento a Deus, conhecida como o Cântico de Ana. Nessa oração, ela expressa sua gratidão a Deus por ouvir sua oração e por abençoá-la com um filho. A história de Ana destaca sua perseverança na fé e sua dedicação a Deus. Ela é um exemplo de confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida. A história de Ana nos ensina sobre a importância da oração e do compromisso em cumprir as promessas que fazemos a Deus. 4 Mãe Sara é uma figura bíblica conhecida como a esposa de Abraão e mãe de Isaque. Sua história é contada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Sara era estéril e também enfrentava a tristeza de não poder ter filhos. No entanto, Deus fez uma promessa a Abraão de que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Apesar das circunstâncias contrárias, Deus também prometeu a Abraão que Sara teria um filho. No entanto, Sara duvidou dessa promessa, pois ela e Abraão já estavam em idade avançada. Em sua incredulidade, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Abraão concordou com essa sugestão e teve um filho chamado Ismael com Agar. Mas Deus manteve sua promessa e, apesar da idade avançada de Sara, ela concebeu e deu à luz um filho chamado Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre de Deus e uma prova de sua fidelidade em cumprir suas promessas. Sara desempenhou um papel importante na história do povo de Israel. Isaque se tornou o filho da promessa e o herdeiro das bênçãos de Deus para Abraão. Através de Isaque, a nação de Israel foi estabelecida e a linhagem que levaria ao nascimento de Jesus Cristo começou. A história de Sara nos ensina sobre a importância da fé e confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ela é um exemplo de como Deus pode fazer o impossível e cumprir suas promessas, mesmo quando parece improvável. A história de Sara nos encoraja a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas e a acreditar que Ele é capaz de realizar grandes coisas através de nós. 5. Mãe Eunice é um nome feminino de origem grega que significa boa vitória ou boa conquista. É um nome bastante significativo e pode ter diferentes histórias associadas a ele. Uma das figuras mais conhecidas com o nome Eunice é a mãe de Timóteo, mencionada no Novo Testamento da Bíblia. Eunice era uma mulher judia que se casou com um homem grego. Ela foi criada na fé judaica e conhecia as Escrituras Sagradas. Ela ensinou essa fé a seu filho, Timóteo, e o influenciou a se tornar um seguidor de Jesus Cristo. A influência de Eunice foi tão significativa que o apóstolo Paulo menciona sua fé não fingida e a fé que também estava em sua mãe em sua carta a Timóteo. Além dessa figura bíblica, o nome Eunice também pode ser encontrado em diferentes contextos históricos e culturais. Por exemplo, na Grécia Antiga, Eunice era considerada a mãe do famoso filósofo Platão. Na mitologia grega, Eunice era uma das filhas de Nereu, um deus marino. Em resumo, Eunice é um nome com diferentes histórias e significados associados a ele. Pode ser encontrado tanto na Bíblia como em outras culturas e contextos históricos.